Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz e sou responsável pela parte do módulo de cirurgia geral do curso preparatório para a prova do Revalida 2020. Vamos falar sobre colangite e coledocolitíase. Eu coloquei aqui uns diapositivos mostrando a anatomia topográfica ou regional. A gente pode observar por transparência a localização do fígado na região de hipocôndrio direito e mais ou menos na linha mamilar a posição da vesícula biliar, estômago, duodeno e pâncreas. Porque é importante a gente ter a noção de anatomia de superfície, porque é o local que vai ter dor o paciente, não falando da dor referida, mas a dor principal será na topografia onde você espera encontrar determinado órgão. Anatomia macroscópica, então a gente está vendo aqui o ducto hepático esquerdo, ducto hepático direito, ducto hepático comum, vesícula com cístico, passa a se chamar colédoco. Quando entra na segunda porção duodenal, ele se junta ao ducto de Wirsung, o pancreático principal, na ampola hepatopancreática, na papila de Vater. E aqui eu coloquei o fígado, ele é dividido pelos ramos da veia porta e das veias suprahepáticas em lóbulos, e um lóbulo hepático é basicamente isso. Os hepatócitos dispostos de forma radial, aqui a chegada de um sangue misto pela artéria hepática e pela veia porta. A gente tem um capilar especial, ele tem um espaço endotelial entre as células maior, permitindo a passagem de substâncias para os hepatócitos, que se não forem interessantes ao nosso corpo e for necessário conjugar para detoxificar essas substâncias, são lançados nos canais biliares que vão virar a via biliar extrahepática. E se nos for interessante, vai para a veia centrolobular, que vai acabar formando as veias suprahepáticas, cava, coração do lado direito. Então, colangite aguda. Anjos é vaso, coli, bile. Então, colangite, inflamação dos vasos da bile. Aguda. Definição de colangite aguda. Colangite aguda é uma síndrome clínica caracterizada por febre, icterícia e dor abdominal, que se desenvolve como resultado de estase e infecção do trato biliar. Também é conhecida como colangite ascendente, porque de distal a tríade portal, aproximal à placa hepática, a infecção vai subindo. A colangite foi descrita pela primeira vez por Charcot como uma doença séria e com risco de vida. No entanto, agora é reconhecido que a gravidade pode variar de leve a fatal. A classificação da colangite aguda, a gente pode dividir em primária e secundária. Primária quer dizer, a via biliar ela está inflamada por um processo intrínseco à via biliar. E na secundária, por um processo extrínseco à via biliar que está comprometendo a via biliar. Então, na primária, a gente tem a colangite esclerosante primária e a colangite biliar primária. E na secundária, como principal causa, coledocolitíase, que é cálculo biliar dentro da via biliar principal, ou deformidades da via biliar que podem ser adquiridas pós um processo de colangite esclerosante, onde vai ter a esclerose, endurecimento e, portanto, o trânsito da bile ali não vai ser normal, ou congênitas, como é o caso de pacientes que nascem com cistos da via biliar principal, secundários a uma inserção do colédoco no Wirsung com um ângulo que propicia a estase de bile e dilatação da via biliar extrahepática. Colangite aguda primária. Colangite esclerosante primária, que é um dos subtipos da colangite aguda primária, é uma doença crônica progressiva de etiologia desconhecida. Ela é caracterizada por inflamação, fibrose e estreitamento dos ductos médios e grandes da árvore biliar intra e ou extrahepática.
Já a colangite biliar primária, anteriormente referida como cirrose biliar primária, é caracterizada por um ataque mediado por linfócitos T em pequenos ductos biliares intralobulares. Por isso, aquele diapositivo mostrando o lóbulo hepático. O ataque contínuo às células epiteliais do ducto biliar leva à sua destruição gradual e eventual desaparecimento. A perda sustentada dos ductos biliares intralobulares causa os sinais e sintomas de colestase e, eventualmente, pode resultar em cirrose e insuficiência hepática, cirrose biliar. A terminologia foi alterada de cirrose biliar primária para colangite biliar primária a fim de descrever mais precisamente o distúrbio e a sua história evolutiva ou natural. Com o advento do tratamento com ácido ursodesoxicólico, a maioria dos pacientes agora tem uma expectativa de vida normal e apenas uma minoria desenvolve a cirrose biliar. Colangite aguda secundária. As causas mais frequentes de obstrução da via biliar em pacientes com colangite aguda, aonde não foi colocado um stent de ducto biliar, são cálculos biliares, 28 a 70%. Estenose biliar benigna, 5 a 28%. Estenose biliar maligna, colangiocarcinoma, 10 a 57%. Ou o adenocarcinoma da cabeça de pâncreas, comprimindo a via biliar principal. A obstrução maligna pode ser decorrente da presença de tumor na vesícula biliar, comprimindo a via biliar extrínseca, no ducto biliar, na ampola de Vater, no duodeno ou pâncreas. As estenoses biliares benignas podem ser congênitas, como foi mencionado, pós-infecciosas, como a colangiopatia por síndrome da imunodeficiência adquirida, ou inflamatórias, como é o caso da colangite esclerosante primária, uma doença autoimune. Colangite aguda também pode ocorrer após a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, meio a 1,7%, particularmente quando você faz um procedimento terapêutico, papilotomia, por exemplo. Após a colocação de um stent, que é um corpo estranho na via biliar, que tem uma finalidade, claro, de dilatar aquela via biliar, ou no pós-operatório, devido à lesão de ducto biliar ou a uma anastomose bilioentérica. Raramente, o ducto biliar comum distal pode ser obstruído por alimentos, cálculos ou detritos em pacientes com anastomose bilioentérica, o que recebe o nome de síndrome de Samp. Compressão extrínseca do ducto biliar devido a um divertículo periampola de Vater, ou periampular duodenal, que seria a síndrome de Lemel. Esses epônimos são terríveis, mas a gente tem que mencionar. Inflamação secundária, a pancreatite aguda ou um cálculo impactado no ducto cístico ou colo da vesícula biliar, comprimindo a via biliar extrahepática, síndrome de Mirise. As causas intrínsecas da obstrução biliar incluem coágulos sanguíneos e infecções parasitárias, principalmente ascaris lumbricoides. Fragmentos de vermes que ficam retidos na via biliar podem servir como um nicho para cálculos biliares e causar a colangite piogênica recorrente. A fisiopatologia da colangite aguda. Existem mecanismos que evitam a lesão da via biliar e a inflamação e infecção da via biliar. Então, mecanismos para evitar a entrada de bactérias no trato biliar incluem o esfíncter de Oddi, que é o que envolve a papila de Vater, que atua como uma barreira mecânica efetiva para o refluxo duodenal e infecção bacteriana ascendente. A ação da lavagem contínua da bile, quer dizer, washout, a bile está descendo o tempo todo, mas a atividade bacteriostática dos sais biliares ajuda a manter a esterilidade biliar. A imunoglobulina A, secretora, e a mucosa biliar funcionam como fatores antiaderentes, evitando assim a colonização bacteriana. As bactérias são capazes de entrar no trato biliar quando os mecanismos normais de barreira são interrompidos, ou são vencidos ou sobrepassados.
Portanto, pode ocorrer após a esfincterotomia endoscópica, né? Você abriu a papila de Vater, o que vai acontecer? Você tirou o mecanismo de contenção. Então, podem subir micro-organismos assim como ar, fazendo aerobilia, o que provoca toda uma mudança de flora na via biliar. Cirurgia de colédoco ou inserção de um estente biliar. Colangite aguda frequentemente se desenvolve após a manipulação endoscópica ou percutânea. Nos casos em que você não consegue abordar a obstrução através da papila de Vater, você pode fazer transpareto hepática sob direcionamento de ultrassom, exame de imagem, puncionar um canal biliar de diâmetro adequado e drenar cada lado do fígado, diminuindo assim os níveis de bilirrubina, né? Então, essas punções, elas podem levar à infecção, drenagem biliar incompleta ou como uma complicação tardia do bloqueio do estente biliar. Então, aquele stent para dilatar a via biliar, ele acabou formando uma lama. Então, a montante do stent vai acumular bile e micro-organismos que vão levar a um processo de inflamação infecciosa. A obstrução biliar aumenta a pressão intrabiliar e leva ao aumento da permeabilidade dos ductos biliares, permitindo a translocação de bactérias e toxinas da circulação portal para o trato biliar. A pressão elevada também favorece a migração de bactérias da bile para a circulação sistêmica, aumentando assim o risco de sepsis ou choque séptico. Além disso, o aumento da pressão biliar afeta negativamente uma série de mecanismos de defesa do hospedeiro, incluindo as células de Kupfer, que são os macrófagos do fígado, o fluxo biliar e a produção de imunoglobulina A. As bactérias também podem passar espontaneamente pelo esfíncter de Oddi, porém em pequenos números. A presença de um corpo estranho, como uma pedra ou um estente dentro da via biliar, pode então atuar como um nicho para a colonização bacteriana. A bile que é retirada de pacientes sem obstrução da via biliar é estéril ou quase estéril. Porém, em comparação, aproximadamente 70% de todos os pacientes com cálculos biliares nas vias biliares têm evidências de bactérias na bile. Mesmo pacientes com cálculos biliares comuns têm uma probabilidade maior de positividade de cultura biliar do que aqueles com cálculos biliares na vesícula biliar ou no ducto cístico. A cultura de bile... Aqui então, pessoal, tem um pequeno erro de ortografia. Pacientes com cálculos na via biliar comum tem uma probabilidade maior de positividade de cultura biliar do que aqueles com cálculos na vesícula ou no ducto cístico. Foi um erro da ortografia. A cultura da bile, cálculos ductais e estentes biliares bloqueados, é positiva em quase 90% ou mais de 90% dos casos de colangite aguda, produzindo um crescimento misto de bactérias gram-negativas e gram-positivas. As bactérias mais comumente isoladas são as de origem colônica. A gente tem que lembrar que, assim, a veia porta, ela drena todo o sistema entérico, né? E lá ocorre o quê? Presença de bactérias que são normalmente liquidadas pelas células de Kupfer do fígado. Mas na situação de estase, como a gente viu, o funcionamento das células de Kupfer está alterado. A Escherichia coli é a principal bactéria gram-negativa isolada, 25% a 50%, seguida pela Klebsiella, em 15% a 20%, e espécies de Enterobacter, em 5% a 10%. As bactérias gram-positivas mais comuns são as espécies de Enterococcus, cerca de 10% a 20%. Anaeróbios como Clostridium geralmente estão presentes como parte de uma infecção mista, mas a sua frequência é subestimada devido às técnicas de cultura padrão, onde não se solicita a cultura para anaeróbios também. A recuperação de anaeróbios parece ser mais comum após infecções repetidas ou cirurgia na árvore biliar, quer dizer, encontro de anaeróbios dentro da via biliar
é mais frequente quando várias vezes a via biliar sofreu uma intervenção. Quadro clínico da colangite aguda. Então, aqui nós temos duas coisas que são perguntadas. Tríade de Charcot é o paciente que refere dor abdominal no hipocôndrio direito, irradiando para o dorso, para a escápula ipsilateral, com febre e calafrios. Aí é denominado de tríade de Charcot. Pêntade de Reynolds, que são 5 itens, é a dor abdominal, conforme descrita, com febre, com calafrios, associada à icterícia e à hipotensão, que já está mostrando a evolução para um choque séptico. Bom, se obstruir a via biliar, eu vou ter ausência de quê? Eu vou ter ausência de bilirrubina direta dentro da luz do intestino, que vai ser convertida em estercobilina, estercobilinogênio, dando a cor às fezes. Então as fezes ficam claras, como massa de vidraceiro. Colúria, como eu vou ter a difusão ou passagem da bilirrubina direta para o sangue e ela é hidrossolúvel, ela vai colorir a minha urina como cor de chá ou Coca-Cola. Náuseas reflexas ao quadro de dor abdominal, com vômitos também reflexos, ou pelas toxinas infecciosas que vão atuar na área ou no centro do vômito. Desidratação por um shift ou desvio de líquido intravascular, que tenta ser compensada por um aumento da frequência cardíaca para manter o débito, dando assim a taquicardia. Como vou ter uma má distribuição nos tecidos, uma hipoperfusão, eu vou trabalhar com metabolismo anaeróbico. Esse metabolismo anaeróbico forma ácido lático que muda o pH sanguíneo para inferior a 7,35, um pH ácido. Então, essa acidose metabólica tenta ser compensada por uma alcalose respiratória. Por isso, o paciente hiperventila. Dor torácica, se houver por contiguidade um comprometimento inflamatório da pleura, que a inspiração, o paciente queixa de uma dor enfacada, que pode evoluir para derrame pleural. A distensão abdominal, as alças de intestino vão tentar bloquear aquele local, promovendo um ilho paralítico ou reacional. E com isso acumulando gases devido à fermentação de uma flora bacteriana mutada, porque normalmente no delgado não há uma flora bacteriana como no colo, e produz gás. E isso distende as alças e distende então o abdômen. O peritonismo é pela irritação do peritônio, pelas substâncias que podem sofrer um fenômeno de transmigração da luz intestinal para a cavidade peritoneal, então irritando a membrana peritoneal, e o paciente então queixa de dor quando deambula, quando deita, ele não consegue ficar com o corpo esticado, ele sempre flete a perna sobre a coxa sobre o abdômen, para diminuir a tensão ou estiramento do peritônio parietal. Toxemia, que é a somatória de todos os sinais vitais que se encontram completamente fora do normal, e fora do normal trazendo uma representação de agressão ao corpo e um estado geral e um aspecto geral muito comprometido do paciente. Então, um paciente que mostra-se gravemente enfermo. E pode ocorrer o choque. O choque séptico pode acontecer por causa da entrada das bactérias dentro da circulação sanguínea, como foi informado no diapositivo atrás. As células de Kupffer não estão funcionando direito, então as bactérias da via biliar elas conseguem adentrar a circulação venosa e ganhar a circulação sistêmica. Diagnóstico laboratorial de colangite aguda. O que nós vamos esperar? Se eu pedir um hemograma, eu vou encontrar a presença de leucocitose com desvio à esquerda e provável granulações tóxicas de neutrófilos. Se eu tenho um desvio pelo processo inflamatório do intravascular para um terceiro espaço, eu vou ter uma baixa cabeça de pressão de perfusão renal, então
os néfrons não vão clarear as toxinas do sangue, então a ureia sobe primeiro e quando 50% da função renal comprometido, a creatinina vira de 1 para 2. Os eletrólitos também vão estar alterados em função dos vômitos e em função da perda volêmica do intravascular, trazendo um viés de valores aumentados. Enzimas como TGA e TGP vão estar aumentadas, gama-GT fosfatase alcalina, que são enzimas canaliculares aumentadas, e bilirrubinas aumentadas, principalmente à custa de bilirrubina direta. A lipase e a amilase, elas podem estar aumentadas se associado a isso houver uma pancreatite. Então, elas terão que estar pancreatite de etiologia biliar. O cálculo, ele impactou justamente na junção do ducto colédoco com o vírus. Pode acontecer e o paciente tem uma pancreatite biliar, então o valor limite superior da normalidade 3 vezes esse valor. Proteínas totais e frações, elas podem estar alteradas, as imunoglobulinas elevadas e a albumina, como muitas dessas situações são recorrentes, podendo evoluir até a cirrose biliar, vai estar baixa. E então a pressão cótica sanguínea é praticamente baixa e o desvio ou shift de líquido intra para o extravascular acontece pela ausência também de pressão cótica da albumina. A relação albumina-globulina vai estar invertida, a proteína C reativa indicando um processo inflamatório produzida pelo fígado vai estar aumentada. Como o fígado produz todos os fatores de coagulação, o que vai acontecer o coagulograma pode se encontrar alterado, principalmente nos casos onde ocorre a cirrose biliar. É interessante, se estivermos diante de uma paciente do sexo feminino, em idade de gestação, colher um beta-HCG para a gente poder saber se ela está gestando ou não, o que muda algumas coisas no tratamento. A gasometria, tanto arterial quanto venosa, a avaliação do pH sanguíneo, que vai estar tendendo à acidose, e as bases, ou basic excess, vai estar bem diminuído, sinalizando um consumo de bicarbonato para tamponar essa acidose metabólica. O ácido lático aumentado, hemocultura pode positivar, uma vez que os micro-organismos acabam ganhando a circulação sistêmica, e a cultura de bile, como foi mencionada lá atrás, pode estar positiva, lembrando do viés, na hora que se colher a bile, pedir também cultura para anaeróbios, para utilizar o método de transporte ou de vitalidade desses micro-organismos ideal para o crescimento e análise da resposta ao antimicrobiano. Diagnóstico por imagem de colangite aguda. Então, a gente pode lançar a mão de um raio-x de abdômen agudo, que é aquele raio-x onde a gente observa as cúpulas diafragmáticas, o abdômen do paciente em pé e o abdômen do paciente deitado, ou quando ele não pode ficar de pé, em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. Então, pelo bloqueio do processo inflamatório, pelo ilho reacional, o paralítico que está acontecendo ali, nós vamos observar uma distensão das alças de intestino. E isso, devido ao supercrescimento bacteriano que vai ocorrer, produção de gás, nós vamos ver diferentes níveis hidroaéreos na radiografia de abdômen agudo. Então, a gente sempre tem que trabalhar com a história clínica do paciente, com quem é o paciente, o exame físico dele, trazendo uma hipótese diagnóstica para começar a solicitar exames dos mais simples aos mais complexos e exames que sejam direcionados para aquela patologia. Posso lançar a mão de ultrassonografia de abdômen para avaliar a presença de litíase intravesicular, intracolédoco, dilatação de vias biliares intrahepáticas, extrahepáticas, a tomografia computadorizada de abdômen, a ressonância nuclear magnética de abdômen, a colangiorressonância nuclear magnética, que é bem mais específica, a ecoendoscopia digestiva alta, o endoscópio associado a um ultrassom, está a 1 centímetro da via biliar e da vesícula biliar.
ou a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que além de diagnóstico pode ser terapêutica. Tratamento da colangite aguda. Então, primeira coisa é um paciente grave, bastante grave. Então, nós vamos ter que estabilizar esse paciente. Então, nós vamos usar os 5 passos do ACLS, Advanced Clinical Life Support, o suporte de vida avançado para o paciente clínico, que é: o paciente tem via aérea livre, o paciente está ventilando os pulmões, a circulação desse paciente está adequada, circulação sanguínea, o nível de comprometimento neurológico desse paciente e se há alguma outra lesão ou alguma outra coisa na roupa do paciente que possa me trazer um dado importante, como, por exemplo, o uso de anticoagulante, o uso de drogas como cocaína, crack, que vão mimetizar uma resposta simpática, trazendo um viés no exame físico. Então, basicamente, a gente vai promover a oxigenação, repor a volemia do doente e utilizar antibióticos, que são direcionados para aqueles micro-organismos mencionados no diapositivo anterior. E realizamos a drenagem biliar, que pode ser a drenagem por via endoscópica, que pode ser a drenagem percutânea transparieto-hepática, ou pode ser a drenagem em cirurgia mesmo, os procedimentos cirúrgicos. E realizar definitivamente o tratamento da etiologia. Se eu tenho uma colangite secundária a pedras na vesícula que migram, na mesma internação eu tenho que tirar a vesícula do paciente, porque a porcentagem de reincidência da migração de um cálculo vesicular é muito alta e, portanto, de uma colangite por uma obstrução secundária, uma coledocolitise também é alta. Coledocolitise, litus, pedra, ase, degeneração, colis da via biliar. Então, é lesão de via biliar por cálculos. A bile é produzida pelo fígado, cerca de 1 a 1,5 litros ao dia. Ela é armazenada e concentrada na vesícula biliar quase que 10 vezes. A coloração varia do verde escuro a marrom amarelado. É um fluido alcalino e na sua composição temos água, eletrólitos, ácidos biliares, colesterol, fosfolipídios, bilirrubina e bicarbonato de sódio. A bile, se a gente lembrar, lá atrás, aquela imagem que eu mostrei do lóbulo hepático, ela começa a ser produzida no hepatócito, mas substâncias vão sendo acrescentadas a ela na medida em que ela trafega na via biliar como um todo. E a bile, ela está relacionada à digestão de gorduras e absorção das vitaminas lipossolúveis. A classificação da coledocolitise pode ser em primária, não complicada ou complicada, e secundária, não complicada ou complicada. A gente pode entender que primária o cálculo é formado na própria via biliar intra- ou extrahepática, não relacionada a cálculos migrados da vesícula biliar. Secundária, a cálculos que migraram da vesícula biliar. Coledocolitise refere-se à presença de cálculos biliares no ducto biliar comum. Tem esse diapositivo que eu acho que vai mostrar bem. Aqui a gente tem um cálculo na via biliar praticamente intrahepática, ducto hepático esquerdo, que pode ser secundário a uma patologia desta via biliar, como na colangite aguda esclerosante, ou por uma obstrução que permitiu uma alteração na flora da bile, dos micro-organismos e na constituição de bile, promovendo por estase a formação desse cálculo. Ou posso ter um cálculo migrando pela vesícula e caminhando e parando em diversos lugares. O caso que eu comentei, parando na inserção do colédoco com o vírsum na ampola hepatopancreática que se abre na papila de Vater. Nos países ocidentais, a maioria dos casos de coledocolitise é secundária à passagem de cálculos biliares da vesícula biliar para o ducto biliar comum. Coledocolitise primária
ou seja, a formação de cálculos dentro do ducto biliar comum é menos frequente. Coledocolitíase primária geralmente ocorre no contexto da estase biliar, resultando em uma maior propensão para a formação de cálculos intraductais. Nos idosos, o que acontece é a via biliar fica como um dólico cólon, ela fica alargada e redundante, predispõe à estase. Com grandes vias biliares e divertículos periampulares, apresentam um risco elevado de formação de cálculos primários nas vias biliares. Pacientes com infecção recorrente ou persistente envolvendo o sistema biliar também estão em risco, um fenômeno visto mais comumente em populações do leste asiático. As causas da coledocolitíase primária geralmente afetam o trato biliar de maneira difusa, de modo que os pacientes podem apresentar cálculos biliares extrahepáticos e simultaneamente intrahepáticos. Cálculos intrahepáticos podem ser complicados pela colangite piogênica recorrente. Quadro clínico da coledocolitíase. Então, o paciente vai queixar de dor em cólica no hipocôndrio direito, que se transforma em contínuo, irradiando para o dorso, escápula ipsilateral, que pode reflexamente promover náuseas e vômitos, e que se houver nessa coledocolitíase uma inflamação infecciosa, levando a colangite, o bloqueio de alças nessa topografia, por um ilho paralítico ou reacional, essas alças bloqueadas ou paralisadas, elas se distendem, a flora bacteriana muda, começa a produzir gás e ocorre então um aumento, uma distensão do diâmetro dessas alças e, portanto, uma distensão abdominal. A icterícia, se eu tenho uma obstrução da via biliar, a montante, eu tenho acúmulo de bile e retrodifusão da bilirrubina direta para o sangue, que vai se depositar nas mucosas, como a mucosa do olho, mucosa da língua ou na pele, por ser hidrossolúvel, trazendo a perspectiva de icterícia. E por ser hidrossolúvel, ela é filtrada a nível renal, trazendo para a coloração da urina uma coloração de chá ou de Coca-Cola, que é a colúria. E a acolia fecal, uma vez que a bile não chega no trato gastrointestinal, na luz intestinal, para ser convertida em estercobilinogênio e estercobilina, que dá a cor às fezes, a acolia fecal. Febre nos quadros onde ocorre a infecção da via biliar que se encontra obstruída. Calafrios são contrações ritmadas da musculatura estratoesquelética na tentativa de perder calor para o meio ambiente externo e assim abaixar a temperatura. A dispneia, se eu tenho um quadro infeccioso, eu posso evoluir por um desvio de volemia ou de líquidos para um terceiro espaço, como as alças de intestino, e então eu vou ter uma volemia menor, vou perfundir os tecidos de forma mais defectiva e entro no metabolismo anaeróbico, gerando ácido lático, desviando o pH sanguíneo para um pH ácido, que vai mover a frequência respiratória para um aumento e uma respiração mais superficial na tentativa de hiperventilar e, com isso, tamponar essa acidose metabólica com uma alcalose respiratória. Então, nós teremos aí a presença de dispneia. A transmigração de micro-organismos pela parede de alças em ilho ou liberação de substâncias pró-inflamatórias, irritando a parede abdominal por dentro, o peritônio, leva ao peritonismo. O paciente reclama que quando anda dói, não consegue deitar com o corpo estendido, ele sempre precisa fletir membros inferiores ou segmento cefálico para não estirar o peritônio parietal. Dor torácica, por contiguidade do processo inflamatório, como já mencionado antes, pode ocorrer uma pleurite e cada vez que o paciente ventila,
o atrito da pleura visceral com a pleura parietal é uma dor sentida como uma facada pelo paciente que leva ele até limitar a sua respiração e pode evoluir para derrame pleural e uma broncopneumonia. A toxemia, que é quando o paciente está com seus sinais vitais bastante comprometidos e seu aspecto geral e seu estado geral bem comprometido, trazendo assim a noção de um paciente gravemente enfermo. E o choque, que pode ser um choque hipovolêmico ou um choque séptico, que é a má distribuição sanguínea para os tecidos periféricos. O diagnóstico laboratorial da coledocolitíase. Bom, se ela é complicada com infecção, o hemograma vai mostrar leucocitose, desvio à esquerda, células jovens e presença provável de granulações tóxicas de neutrófilos. Se eu tenho um grande distúrbio da volemia, um desvio, um shift do intra para o extravascular, eu vou ter uma hipoperfusão renal, a função dos néfrons é prejudicada, a ureia sobe a princípio e quando houver 50% de comprometimento da função renal, a creatinina dobra de 1 para 2. Os eletrólitos, em função de vômitos, em função do desvio de líquidos do intravascular para um terceiro espaço, eles vão apresentar um viés de valores alterados pela hemoconcentração. As enzimas hepatocitárias vão estar alteradas porque há um processo inflamatório infeccioso que está comprometendo essas células. As enzimas canaliculares vão estar aumentadas também porque é um processo inflamatório infeccioso comprometendo as vias biliares intra- e extrahepáticas, assim como as bilirrubinas aumentadas à custa da dieta. Proteínas totais e frações vão estar alteradas, aumento das imunoglobulinas, e dependendo se esse paciente tem uma patologia de base hepática prévia, que associou-se a cálculos de vesícula que migraram ou primariamente formados na via biliar, eu vou ter a albumina baixa, que é a principal proteína oncótica que segura o fluido dentro do intravascular. E assim vai estar alterado o valor da albumina, assim como a relação albumina-globulina. PCR, que é a proteína C reativa, indicando um processo inflamatório infeccioso, vai estar aumentada. O coagulograma vai estar possivelmente alterado em função de os fatores de coagulação serem produzidos pelo fígado. Então, depende do quanto de agressão vai ocorrer no fígado. Nas mulheres em idade de gestação, que já tenham vida sexual ativa, pedir um beta-HCG, mesmo que ela diga na sua história que o seu ritmo menstrual está ok, é de boa monta. Dosagem de amilase e lipase, elas vão estar alteradas quando em presença de uma pancreatite, que é aquela situação onde o cálculo obstrui a junção dos dois ductos, né? E aí os seus valores serão 3 vezes o limite superior da normalidade, maiores que. Gasometria, tanto arterial quanto venosa, vai mostrar um pH tendendo para acidose e um consumo de bicarbonato, ou basic excess, que é a tentativa de tamponar essa acidose. O ácido lático aumentado, a hemocultura pela infecção da via biliar e entrada no sistema venoso hepático, ganhando a circulação sistêmica, vai dar positiva. E a cultura de bile vai positivar também, de acordo com aqueles micro-organismos mencionados. Diagnóstico por imagem da coledocolitíase é basicamente o mesmo que na colangite. A gente, se estivermos diante de um paciente que esteja em colangite por uma coledocolitíase primária ou secundária, colelitíase, que é pedra na vesícula biliar, então vai haver o quê? Um bloqueio de alças naquele local. E se eu solicito um raio-x de abdômen agudo, que é um raio-x com o paciente em pé, visando as cúpulas diafragmáticas, seu abdômen e deitado, e quando não possível ficar de pé,
em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, o que eu vou observar? Pelo ilho reacional e o supercrescimento bacteriano, a presença de gás e líquido nas alças de Delgado, o que vai apresentar um aspecto de níveis hidroaéreos presentes e o empilhamento de moedas, que são as válvulas circulares do Delgado, que se sobrepõem, parecendo uma pilha de moedas. Eu posso lançar a mão de ultrassonografia de abdômen para avaliar a via biliar, extrínseca, intrínseca, fígado, vesícula biliar, e em pacientes magros que não estejam com grande distensão gasosa, pâncreas. Tomografia de abdômen, que me traz muito mais detalhes, assim como a ressonância nuclear magnética de abdômen, porém, em especial, a colangio-ressonância nuclear magnética com o contraste específico para esse exame. Posso lançar a mão da ecoendoscopia digestiva alta, onde o endoscópio está associado a um ultrassom que dista cerca de 1 centímetro das vias biliares da vesícula biliar, ou a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que pode ser tanto diagnóstica como terapêutica. E o tratamento da coledocolitíase? O paciente chegou, contou a história para você que faz pensar em migração de cálculo de vesícula biliar para a via biliar principal, que evoluiu para um processo infeccioso, sendo uma colangite ascendente secundária a uma coledocolitíase oriunda de uma vesícula biliar. Você examina, o paciente ele tem dor no hipocôndrio direito, você pode até encontrar um plastrão, você ausculta o abdômen do paciente, os ruídos hidroaéreos podem estar diminuídos ou ausentes, ele tem aquela distensão abdominal, pode ter a icterícia, colúria, enfim, um quadro clínico e um exame físico compatíveis com um comprometimento da via biliar com infecção. Então, esse paciente vai ter um desvio de líquidos, então eu vou ter que tratar. Eu lanço mão de novo do ACLS, como mencionado, porque eu vou ter de botar esse paciente em condições para solicitar exames direcionados e tratamento adequado. Então, eu tenho que promover a via aérea adequada para ele respirar, tenho que promover a ventilação pulmonar adequada para ele conseguir fazer a troca gasosa. Eu tenho que repor volemia pelo sequestro para o terceiro espaço para que a hemodinâmica dele funcione adequadamente ao C da circulação. Eu tenho que ver se não há comprometimento neurológico nesse paciente em função da sepsis que pode estar acontecendo. E o E, que é a retirada das roupas, o exame físico geral, que me permite observar, às vezes, estigmas de uma cirrose biliar ou de uma cirrose alcoólica, ou encontrar medicamentos ou drogas dentro de suas roupas, ou às vezes até um cartão dizendo que é portador de tal doença, que toma tais e tais medicamentos. Então, eu, de princípio, estabilizo o doente, porque é um doente grave, lanço mão da antibiótico terapia de acordo com os micro-organismos descritos, realizo a drenagem biliar, que pode ser endoscópica, que pode ser percutânea, nos casos em que endoscópica não é possível, ou mesmo a drenagem cirúrgica, nos casos em que há uma massa tumoral que demanda uma construção biliodigestiva. E depois que realizei esses procedimentos, no caso da colilitíase ou pedra na vesícula biliar, eu, antes de dar alta ao paciente, realizo a colicistectomia com colangio intraoperatória desse paciente, para que ele não tenha uma recidiva de coledocolitíase por cálculo migrado da vesícula biliar. Aqui uma questão, pessoal, da prova cinza de 2012, questão 109. Um homem de 50 anos de idade é hospitalizado por apresentar quadro de dor em hipocôndrio direito de moderada intensidade com períodos de acalmia.
A dor é acompanhada de febre, náuseas e vômitos, iniciados 24 horas antes da internação. Então, esse quadro clínico foi que levou o paciente a buscar socorro médico. No exame físico, ele apresenta dor à palpação do hipocôndrio direito com sinal de Murphy positivo. Sinal de Murphy é quando, na junção do rebordo costal com a linha mamilar, a gente coloca o dedo, comprimindo devagar e pede para o paciente respirar fundo. Ele entrecorta a respiração porque a vesícula está inflamada, sinal de Murphy positivo. Os exames laboratoriais revelaram 13 mil leucócitos, então tem uma leucocitose discreta, uma discreta elevação das transaminases da amilase sérica. O paciente foi submetido à colistectomia, sinal de Murphy positivo, até prova em contrário, uma colicistite aguda, laparoscópica, sem colangiografia. No segundo dia de pós-operatório, viu-se o achado de icterícia com elevação de bilirrubina, direta, provavelmente, porque é hidrossolúvel, por isso tem icterícia, sem sinais de peritonismo, ou seja, sem sinais de inflamação da cavidade. E sem febre também. Tem como diagnóstico mais provável colangite bacteriana aguda? Não, a gente viu que a colangite bacteriana é um processo infeccioso supurativo grave, que dá uma dor abdominal importante. Não. Coledocolitíase, essa é uma boa resposta. Por quê? Porque não realizou a colangiografia no intraoperatório. É frequente o que nós chamamos de cálculo perdido ou esquecido. Então, quando se faz a colecisté, é de boa monta, se você não tem exames de imagem te mostrando antes da cirurgia como é que está essa via biliar extrínseca, você realizar a colangiografia intraoperatória, para afastar a possibilidade de que você está tendo uma colicistite aguda, mas também tem um cálculo que migrou para a via biliar principal. Então, é a resposta B. Fístula de coto de ducto cístico, não, é um coliperitônio, é quando o clipe cai do ducto cístico, quando você está fazendo por videolaparoscopia, ou a ligadura por laparotomia, e solta e forma um coliperitônio. A bile no peritônio é altamente irritativa, o paciente tem um quadro de dor importante que não é o que é descrito aqui. Ligadura inadvertida do ducto hepático direito, também não. Lesão iatrogênica do ducto comum, também não. Então, a resposta é a resposta B. Bom, pessoal, foi bom estar com vocês. Desejo a todos um bom estudo e estamos nos encontrando em breve.